Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Johnson, de 38 anos, já foi um respeitado sargento do Exército dos Estados Unidos, membro de uma unidade de elite enviada ao Iraque. Hoje vive sozinho em uma pequena casa suburbana em Chicago, cercado por memórias silenciosas e feridas invisíveis. Sua estrutura imponente carrega as marcas de anos de combate, e seu rosto, embora jovem, carrega a gravidade de quem viu coisas que ninguém deveria ver. Em seu braço esquerdo, uma tatuagem chama a atenção daqueles que sabem interpretá-la. O brasão de sua unidade, seu número de missão e o símbolo de seus camaradas caídos. Para Marcus, essa tatuagem é mais do que uma lembrança. É um lembrete diário do que ele sacrificou e do que perdeu. Apesar de seus feitos heróicos, a sociedade parece tê-lo esquecido. Os vizinhos o evitam, os lojistas mal lhe olham e até mesmo seus antigos superiores já não lhe dirigem qualquer sinal de vida. Todas as manhãs, ao vestir seu velho casaco militar para sair, Marcus sente um vazio, uma mistura de frustração, dor e solidão. Ele se lembra das palavras de seu mentor, o capitão Robert Henderson. Marcus, um soldado luta por seu país e por seus irmãos. Mas certifique-se de que aqueles por quem você luta se lembrem de você. Caso contrário, tudo terá sido em vão. Essas palavras ecoam como uma acusação silenciosa em sua mente todos os dias. Marcus se sente como um fantasma em sua própria cidade, invisível apesar de sua coragem. Mesmo assim, apesar dessa solidão e da falta de reconhecimento, ele continua caminhando em frente, com o olhar orgulhoso e o coração pesado de lembranças. Ele ainda não sabe que seu destino está prestes a mudar, que sua coragem não passará despercebida e que um encontro inesperado poderá lhe devolver o que ele pensava estar perdido para sempre, o respeito e o reconhecimento que merece. No silêncio de sua casa, Marcus se levanta, ajeita sua tatuagem e sai. Esse gesto, simples para alguns, é para ele um ato de resistência e dignidade. Ele ainda está de pé, ainda está vivo, e sua história não acabou. Amanhã desponta em Chicago e Marcus Johnson sai de casa. O céu está cinzento, refletindo seu estado de espírito há anos, uma mistura de solidão e nostalgia. Ele veste seu antigo casaco militar, revelando a tatuagem em seu braço esquerdo, um símbolo de seus sacrifícios passados e camaradas caídos. Cada passo pela rua parece silencioso, como se o mundo tivesse esquecido. No supermercado local, Marcus caminha calmamente pelos corredores, seus olhos percorrendo as prateleiras, mas também as pessoas ao seu redor. Ninguém realmente o nota. A caixa, absorta em seu celular, mal o reconhece. Um cliente esbarra nele e mal se desculpa, sem sequer fazer contato visual. A cada interação insignificante, Marcus sente aquela dor familiar, a invisibilidade. Mas ele não demonstra nenhum sinal disso. Ele se lembra de suas missões no Iraque, das noites intermináveis, dos camaradas caídos e das promessas trocadas sob fogo. Ele se lembra de seus camaradas como o sargento Robert, Bob Henderson e o tenente Daniel Pierce, que sempre o apoiaram nos momentos mais difíceis. Essas lembranças o mantêm firme, lembrando de que ainda existe um mundo onde ele importa, mesmo que não seja aqui. Ao sair do supermercado, um jovem arrogante, vestido com roupas chamativas, o nota e decide provocar Marcus. Ei, você! Acha que pode andar por aí como se fosse alguém importante? Diz ele com um sorriso desdenhoso. Inicialmente, Marcus ignora a provocação, apertando levemente a sacola que segura. Ele aprendeu a ignorar a ignorância e o ódio. Mas o tom se intensifica, e o jovem se torna cada vez mais agressivo, tentando criar um conflito desnecessário. É nesse momento que outro homem intervém. Alto, atlético e confiante, vestido à paisana, ele se aproxima calmamente. Seus olhos nunca se desviam de Marcus. É Daniel Pierce, um ex-SEAL, agora civil, mas capaz de ler a história gravada na tatuagem de Marcus num relance. Sargento Johnson. Nunca pensei que o encontraria aqui, disse Daniel com voz calma, porém respeitosa. Marcus ficou paralisado. Seu coração acelerou um pouco, surpreso com o reconhecimento inesperado. Daniel explicou que ouvirá falar de seus feitos durante as missões no Iraque e que seu nome ainda era lendário em algumas unidades. Cada detalhe da tatuagem de Marcus, cada símbolo, evocava uma memória específica e um ato heróico. Pela primeira vez em anos, Marcus se sentiu verdadeiramente visto, seu valor reconhecido. O jovem provocador recuou, intimidado pela presença de Daniel e pela autoridade silenciosa que emanava de Marcus. O mundo exterior de repente pareceu menos frio, e Marcus sentiu uma onda de esperança que não sentia há muito tempo.
Após o incidente em frente ao supermercado, Marcos e Daniel se afastaram do jovem provocador e sentaram-se em um banco no pequeno parque ao lado. O barulho dos carros e dos pedestres parecia distante, como se o mundo tivesse desaparecido ao redor deles. Marcos, inicialmente cauteloso, observava Daniel com cautela. Então, você é mesmo o Sargento Johnson, disse Daniel, com a voz calma, mas firme. Eu me lembro das suas missões. O ataque em Fallujah, sua equipe resistiu por horas, e você salvou Bob Henderson no último minuto. Marcos sentiu uma mistura de espanto e nostalgia. Poucas pessoas sabiam desses detalhes. Poucas pessoas se lembravam. Faz muito tempo, Daniel, respondeu Marcos com a voz um pouco rouca. Não pensei que alguém se lembrasse do que fizemos lá. Daniel sorriu, mas seu olhar permaneceu sério. Jamais nos esqueceremos de você, Marcos. Os verdadeiros guerreiros sabem reconhecer o valor de seus irmãos de armas. Sua tatuagem, cada símbolo em seu braço conta uma história. Uma história que só quem a viveu pode entender. Marcos olha para o braço, onde estão gravados o emblema da unidade e o símbolo de seus camaradas caídos. As lembranças o invadem, as noites frias no deserto, as explosões, o medo, mas também a amizade e a coragem que compartilhavam. Muitas vezes me senti esquecido, murmurou Marcos. Como se tudo o que fizemos não tivesse valido de nada. Ninguém nunca me olhou como você olha agora. Daniel colocou a mão no ombro dela. Você foi um herói, Marcos. Mesmo que a sociedade não veja isso, nós que estivemos ao seu lado sabemos. Você suportou o peso desta guerra e permaneceu de pé. Uma emoção profunda dominou Marcos. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que não era mais invisível. Seu coração se apertou e ele soltou um suspiro que estava prendendo há muito tempo. Nunca precisei de reconhecimento público, disse ele finalmente com a voz trêmula. Mas, ouvir isso de você, significa mais do que tudo. Daniel acena com a cabeça, compreendendo o peso dessas palavras. Quero te ajudar, Marcos. É hora de o mundo saber quem você é e o que você fez. Mas antes de tudo, você precisa saber que é respeitado por aqueles que realmente entendem o que é sacrifício. Marcos, com o coração pesado e leve ao mesmo tempo, sente uma onda de esperança. Esse encontro inesperado é um lembrete de que sua coragem jamais foi esquecida e de que ainda existem pessoas capazes de enxergar além das aparências e reconhecer o verdadeiro valor das pessoas. Enquanto o sol surge timidamente por entre as nuvens, Marcos percebe que pela primeira vez em muito tempo não está mais sozinho, e que talvez esse reconhecimento recém-descoberto possa ser o início de um novo capítulo em sua vida. Poucos dias depois de se conhecerem, Daniel convidou Marcos para um café tranquilo em Chicago. A luz da manhã filtrava-se pelas grandes janelas, projetando sombras no rosto curtido pelo tempo. Ao redor deles, o mundo seguia seu curso, indiferente, mas naquela mesa, apenas suas memórias e histórias importavam. Sabe, Marcos, eu sempre ouvi falar de você, começou Daniel, servindo café em uma xícara. Seu nome era lendário entre nós. Os novos recrutas ouviam falar da sua coragem, da sua compostura em missões impossíveis e de como você protegia sua equipe, mesmo correndo risco de vida. Marcos desvia o olhar, com os olhos brilhando de melancolia. Sinto que nada disso existe mais para ninguém. Aqui eu sou apenas invisível. Daniel balança a cabeça negativamente. Não, você nunca foi invisível. É que os verdadeiros heróis não buscam ser vistos por aqueles que não os entendem. O que você fez, Marcos, importou. Ainda importa. E eu quero que você veja isso por si mesmo. Marcos respira fundo e começa a relatar suas memórias mais dolorosas. As noites frias no deserto iraquiano, as emboscadas. A perda de camaradas como Bob Henderson e outros que ele jamais esqueceu. Cada anedota é uma cicatriz, cada lembrança um fardo que ele carregou sozinho. Prometemos cuidar um do outro, murmurou Marcos. Mas às vezes, sinto que falhei. Daniel colocou a mão firmemente no ombro de Marcos. Você nunca falhou. Olhe para sua tatuagem. Cada símbolo, cada nome, cada detalhe, é um testemunho da sua coragem. Não é uma falha, é uma honra. E nós que compartilhamos esses momentos, sabemos quem você é. As emoções estão à flor da pele. Marcos finalmente se sente compreendido, reconhecido, não pela sociedade que o ignorou, mas por alguém que conhece o verdadeiro valor de seus sacrifícios. Ele percebe que sua invisibilidade era apenas aparente. No mundo dos verdadeiros guerreiros, seu nome e seus feitos ainda brilham. Obrigado, Daniel, disse ele finalmente com a voz trêmula. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que sou visto. Daniel sorriu, mas seu olhar permaneceu sério. Você merece mais do que isso, Marcos.
E eu vou te mostrar como o mundo finalmente poderá se lembrar de você, não apenas com palavras, mas com o respeito e a honra que você merece. Enquanto a luz da manhã ilumina a mesa, Marcos sente um novo calor no coração. O peso do passado, que ele considerava opressivo e isolador, começa a se transformar em força e orgulho. Pela primeira vez em anos, ele se sente pronto para reconquistar seu lugar no mundo, como um herói reconhecido não pelas massas, mas por aqueles que realmente sabem o que ele passou. Algumas semanas depois, Daniel volta para buscar Marcos e levá-lo a um evento muito especial, uma cerimônia em homenagem aos veteranos de sua unidade de elite. Marcos hesita por um instante, suas dúvidas habituais ressurgindo. Ele não está acostumado a ser o centro das atenções, e a ideia de uma reunião pública o deixa desconfortável. Não se preocupe, disse Daniel, sorrindo. Você não precisa falar para a multidão. Só a sua presença já basta. Seu nome, sua história, isso será o suficiente. Ao entrarem na sala, Marcos fica impressionado com a presença de antigos camaradas, oficiais superiores e até mesmo alguns civis respeitosos. Todos o olham com admiração e respeito. O murmúrio das conversas silencia por um instante quando seu nome é chamado. Olhares de gratidão e mãos estendidas se multiplicam. Marcos sente o coração acelerar, uma mistura de orgulho e emoção que não sentia há anos. Um antigo capitão se aproxima com a voz trêmula. Sargento Johnson, você era uma lenda entre nós. Obrigado por tudo que fez. Marcos aperta a mão de todos, sentindo pela primeira vez que jamais foi esquecido. Histórias de suas missões heróicas voltam a circular, e cada detalhe de sua tatuagem atrai a atenção e inspira relatos de admiração. Essa tatuagem, que ele ostentava como uma simples lembrança, torna-se agora um símbolo vivo de coragem e sacrifício. Ao final da cerimônia, Daniel aproximou-se dela e sussurrou. Viu? O mundo pode esquecer, mas os verdadeiros guerreiros jamais esquecem você. E hoje você está sendo homenageado, Marcos. No lugar que lhe é de direito. Marcos olha ao redor, sentindo o peso de anos de solidão se dissipar gradualmente. Pela primeira vez, ele entende que respeito e reconhecimento nem sempre vêm da sociedade em geral, mas sim daqueles que realmente conhecem o valor de um homem. Lágrimas brotam em seus olhos, mas não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de orgulho, alívio e gratidão. Ao voltar para casa naquela noite, Marcos caminhava de cabeça erguida. A cidade cinzenta e fria de repente lhe pareceu diferente. Agora ele sabia que ainda tinha um lugar no mundo e na história daqueles que o compartilharam. Seu passado como soldado, seus sacrifícios e sua lealdade finalmente foram reconhecidos. Para Marcos Johnson, o veterano outrora esquecido, a solidão foi dissipada e o respeito restaurado. Sua coragem jamais se perdeu, apenas se silenciou. E hoje ela brilha nos olhos daqueles que verdadeiramente sabem o que significa servir e proteger.